Olá, seja muito bem-vindo a esse segundo episódio da trilha Aprendendo Elixir V2, que é, como falamos no vídeo anterior, uma expansão do Aprendendo Elixir que fizemos 3 anos atrás. E nessa sequência de vídeos, nessa trilha, nós vamos abordar muito mais um entendimento mais profundo, né, mais conceitual, para que a gente possa fazer as perguntas certas, possamos questionar, né, refletir sobre como que funciona cada elemento dentro do Elixir e mais, né? Como que funciona no vídeo de hoje a BIM. A BIM ela é basicamente o coração, ela é basicamente o fundamento de toda uma aplicação que é compilada para ela. Então a BIM ela é como uma máquina virtual, ela é uma máquina virtual assim como o JVM é a máquina virtual do Java. Então a BIM é a máquina virtual que roda qualquer programa feito em Erlang, Elixir, Gleam, qualquer outra linguagem que compile para BIM. Ela roda e roda com todas as mesmas garantias de resiliência, né, de concorrência, de escalabilidade, de tolerância a falhas, né, tudo aquilo que ela traz dentro de si. Mas para a gente entender como que a BIM se tornou o que ela é hoje, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico em que ela foi constituída ou que ela foi desenvolvida, né? Então vamos voltar um pouco ali à década de 80, talvez um pouquinho antes, quando houve uma necessidade de que a telecomunicação ela fosse muito mais eficiente, muito mais eficaz. Então, nesse contexto em que a telecomunicação ela estava ganhando mais espaços com a tecnologia, né? Existia uma empresa que existe até hoje, tá? Então, assim, tem uma empresa que é um pilar, vamos dizer assim, um grande player naquela época, que é a Ericsson, e ela desenvolvia os suítes telefônicos, né, para garantir ou para entregar as necessidades da época de telefonia, né? Então, saindo daquela operação muito manual de telefonista para operações muito mais automatizadas, muito mais modernas, sem precisar da interação humana mais efetiva. Então surgiu, né, teve um equipamento chamado Axie, que é um switch que conseguia fazer essas operações. E ele rodava com uma linguagem chamada Plex. Essa linguagem podemos dizer que é a precursora do Erlang. E o Erlang é como se fosse o pai de qualquer outra linguagem que compile para BIM, tá? Para dar esse contextozinho rápido. Mas Plex era uma linguagem que é bem complexa a nível de sintaxe, porque ela se assemelhava um pouco, né? Tinha sua semelhança ali com Assembler, e Assembler é uma linguagem de baixo nível. Apesar de ela ser considerada de alto nível, ela tinha uma complexidade na sua estrutura, né? Você tinha que a manutenção disso era bem mais complexo, mas ela tinha garantias ou ela tinha elementos iniciais dessas garantias, tanto é que ela é considerada uma linguagem pseudo-concorrente, né? Que ela conseguia ter um pouco dessa concorrência e outras garantias que a gente encontra na BIM, como o isolamento entre processos. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas quando a gente fala de concorrência, a gente também tem outro termo que é muito comum ou muito confuso, né? Muito comum e confuso, porque ele se confunde com concorrência, que é paralelismo. Então, paralelismo e concorrência na programação, elas são duas coisas distintas, né? Concorrência é quando você tem um único, vamos falar de computadores, né? Um único core, né? Um único processador, e aí você tem que fazer múltiplas tarefas. Então, cada um vai pegar um pedacinho de tempo ali daquele processador para poder realizar suas tarefas. Paralelismo, coisas paralelas, é quando eu tenho já múltiplos processadores, eu consigo fazer efetivamente coisas ao mesmo tempo. Ele não pega um tempinho, né? Ele faz realmente ao mesmo tempo. Enquanto uma coisa está acontecendo aqui, outra coisa está acontecendo lá. Isso é muito importante no contexto de telefonia, porque as chamadas elas eram paralelas também, né? Então você tinha que ter um sistema, uma linguagem que pudesse suprir essa necessidade, né, de fazer as coisas em paralelo, né?
Mas como era uma linguagem complexa, os engenheiros da Ericsson, né, principalmente ali o Joe Armstrong, o Robert Virgin e o Mike Williams, resolveram criar uma linguagem, né, baseada nessa necessidade de ser mais manutenível, de potencializar ainda mais as features de concorrência, de paralelismo, de resiliência, de tolerância às falhas que tinha um pouco ali no Plex, né? Então eles reescreveram ou fizeram uma linguagem, testaram algumas outras soluções que tinha na época, mas acabaram desenvolvendo uma linguagem que permitia fazer o que o Plex fazia, mas muito mais. Então tinha uma pegada muito mais funcional, né, de desenvolvimento, de escrita, e tinha essa máquina virtual que houve mutações no início também, mas que ficou conhecida como Bean. Então, todo o programa escrito em Erlang, ele era compilado para essa máquina virtual chamada Bean. E essa Bean, ela tinha features que garantiam toda essa necessidade que as telecomunicações precisavam na época. E com esse sistema de alta disponibilidade, né, ou seja, um sistema que realmente conseguia trabalhar de uma maneira muito mais concorrente, muito mais paralela, né? Se tem o termo 99s ou 99s, né? Porque você tem na realidade uma feature ali, uma funcionalidade da BIM que é Hot Upgrade, que você consegue atualizar o sistema enquanto o sistema está rodando. Você não precisa derrubar o sistema para que ele possa subir com a nova versão. Você sobe a nova versão ou os módulos atualizados e ele vai fazendo essa mecânica de utilizar um módulo mais atualizado enquanto o outro ainda está sendo utilizado. Então ele consegue gerenciar isso de uma maneira muito mais eficiente e eficaz. Depois de 20 anos do sistema rodando, você conseguiu medir ali que ele teve tempo de inatividade muito reduzido, né? Então garantiu-se os 99s, ou seja, menos de 1 segundo de inatividade por ano. Naquela época, a BIM foi projetada para garantir que sistemas de telecomunicações não caíssem. Ou seja, a garantia é não deve cair. E se cair, deve se recuperar esse estado. Se cair, né, um processo, alguma coisa, ele deve se recuperar, né? Então, qual é o comparativo que a gente poderia fazer nessa época de telecomunicações com hoje? Se a gente olhar para a internet é um grande meio de telecomunicação. Então, só isso já podemos dizer que responderia todas as dúvidas, né? Então, se para aquele cenário atendeu muito bem, para hoje atenderá também muito bem. E aí a gente precisa conhecer que features, que recursos a gente encontra dentro da BIM que pode ser útil ou que era útil para esse mundo de internet, para esse mundo de telecomunicações, que não é mais através de switches, né, dentro de, sei lá, de ligações, mas através de conexões com computadores, né, distribuídos de maneira distribuídos pelo mundo, né? Então você tem um ecossistema ou um sistema enorme onde cada computador, cada conexão faz parte ali. E o Erlang, a BIM, o Elixir, né? Todos esses sistemas ou todas essas linguagens que compilam para BIM, elas vêm a atender essa necessidade. Então a gente precisa conhecer um pouco mais agora as features para que a gente possa saber que não é só tempo de resposta, ou melhor, não é só performance. Então, se a gente vê vários benchmarks de frameworks para web, por exemplo, não é só a performance que ele entrega ali, muitas requisições por segundo, não é só isso, mas é a garantia de que aquela requisição ela vai ser resolvida. E se acontecer algum sinistro, algum problema, ela vai ser recuperada, né, de alguma forma. Mas como que isso funciona dentro da BIM, né? Como é que ele isola? Como é que, de maneira sucinta, como é que ele consegue trabalhar com essas conexões de maneira independente, né? Como é que ele consegue isolar cada coisa para que, se uma conexão se perca, não afete todo o resto? Então eu vou abrir aqui o ScaleDraw até para fazer um desenho disso um pouco mais claro, enquanto eu vou explicando aqui esse slide também, obviamente, tá?
Então tem o meu ScalaDraw aqui do lado, o slide está aqui. Então, na BIM, tudo é processo, ou seja, vamos voltar um pouquinho para aquele contexto de telefonia, certo? Vou botar aqui, ó, imagine que seja uma pessoa, vou chamar aqui de usuário, né, o ligante, né? E aí, imagine assim, a pessoa tirou o telefone do gancho, né? Ela existe no contexto da BIM, ou seja, ela é uma entidade, né? Como se fosse uma representação de uma entidade real, né? No mundo real, mas ela é um usuário que começou a existir. Só que ela tirou o telefone do gancho para ligar para uma outra pessoa. E essa outra pessoa, vou chamar aqui de usuário 2, ela existe também no contexto, né? Não necessariamente ela tirou o telefone do gancho, mas ela existe como telefone registrado. Então, quando eu tiro o telefone do gancho, esse usuário aqui ele vai fazer o quê? Uma ligação para esse segundo usuário aqui. Isso aqui, né? Esse elemento, esse usuário, né? Essa entidade, ela é um processo. Então, tudo dentro da BIM, né? Em uma escala de isolamento, né? A mínima parte ou o mínimo elemento de uma escala de isolamento é um processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o processo morre, ele não afeta nada dos outros. Então, assim, a minha mínima entidade dentro da BIM, tá? Então, dentro de um processo, dentro de um elemento de isolamento, que eu vou chamar aqui de processo, dentro da BIM é um processo, eu vou ter então as minhas funções, né? Eu vou ter as minhas funções, minhas rotinas, minhas funções, definições de variáveis, minhas variáveis, etc. Variáveis como representações de posição de memória, tá? Então, vou ter minhas funções aqui, minha funcionalidade dentro de cada processo, tá? Então, esse aqui é basicamente a sintaxe, né? A sintaxe, ela vai viver aqui dentro de um processo, certo? Então, isso aqui é o meu isolamento, né? O meu processo que é isolado desse processo. Como é que eu me comunico através de passagem de mensagem? Mas a gente vai ver isso no próximo slide. Aqui, o que é importante, né? O que a gente pode identificar, né, como estratégia que foi utilizada para que esses processos, essas entidades, elas fossem realmente apartadas e se caso acontecesse algum problema com esse, sei lá, deu um sinistro nesse processo porque a divisão por zero, exemplo, tá? Então o que acontece? Esse processo morre, só que ele afeta o outro? Não afeta, então tem um isolamento. Como é que foi pensada a BIM para poder lidar com esses isolamentos? Primeiro, né, a nível mais profundo, né, cada código que é feito para BIM, cada definição, né, ela se baseia da seguinte forma, né, tudo é um termo. Deixa eu aumentar esse slide aqui. Então, tudo é um termo. O que é um termo? Um inteiro é um termo, um float é um termo, um booleano, true ou false, é um termo, um string é um termo. Então, todos os elementos sintáticos ou de sintaxe são termos dentro da BIM, tá? E como é que eles então entendem esses termos? Esses termos eles são entendidos a nível de memória como uma referência, que são alguns bits, né, dentro de imagine sim, uma esteira, imagine imagine que que a gente está desenvolvendo, e aí eu tenho a conversão do meu código para binários. Então aqui eu tenho como se fosse uma sequência de uns, zeros e uns. Então isso aqui vai ser a minha informação do meu módulo, da minha função que eu compilei para rodar dentro da máquina virtual. Então só um parênteses aqui, né? Se eu tenho uma máquina virtual, então eu preciso compilar, eu preciso fazer uma compilação do meu código para que ele rode direto na máquina virtual, e ele é compilado para funções, para código binário que são lidos pela máquina virtual. Então,
eles fizeram todo a sintaxe, todos os tipos, como se fossem termos, né? Ou seja, chamaram de termos, e cada termo ele tem um identificador. Se é um inteiro, então eu sei que é um inteiro porque tem uma informação aqui, antes da próxima sequência de dados, que me diz que os próximos dados equivalem a um número x do inteiro. E aí você tem aqui, por exemplo, vou botar assim, ó, certo? E vou botar bem aqui, ó, outro 11.000, só para a gente identificar, explicar uma coisa. Então, imagine que essa quantidade de dados, isso aqui é só exemplificando, tá? Para entender a grosso modo, isso aqui identifica que os próximos 5 bits, por exemplo, fazem parte do inteiro. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui forma uma informação que é um inteiro, o número 5, por exemplo. E aí a partir daqui eu tenho uma informação dos próximos termos. Então vamos dizer que isso aqui é um string. Então ele identifica pela uma tag, que é uma informação de bit aqui dentro. Então isso aqui é interessante porque a nível de módulo eu já tenho as informações que eu preciso para executar. Imagine o quanto isso não é rápido. Então eu não preciso acessar vários outros lugares de informação da memória para poder entender ou decodificar a informação. Tá? Então, qual é a vantagem de fazer isso? E a gente vai ver que um grande poder de desenvolver Elixir, desenvolver Lang, desenvolver Clean, é o Pattern Matching. E o Pattern Matching ele é potencializado porque eu tenho uma forma de entender se aquela informação realmente está batendo sem eu precisar fazer uma comparação de dado, de informação. Eu comparo o tipo. Eu sei pela tag que aquela informação já está batendo e já consigo entrar em fluxos mais internos para comparar efetivamente valores. Então isso otimiza muito o processo de pattern matching. Né? A pergunta é, tá, eu posso armazenar todos os valores sequenciais assim? Não necessariamente. Tem valores que é uma lista, por exemplo, uma lista dinâmica, que eu adiciono informações de sequência na lista. Eu não posso simplesmente dizer que é uma lista, dizer, por exemplo, aqui na tag, né, é uma lista de 5 valores. Né? Não posso simplesmente fazer isso porque eu vou alargando esse dado, além do mais, esse dado seria um dado dinâmico, né? Eu vou alargando ele e isso vai prejudicando, obviamente. Então, o que acontece? Eu posso tanto armazenar valores mais pré-definidos, né? Aqui como inteiro, como átomo, como booleano, que são valores que eu sei que são de tamanho fixo, de certa forma, que eu consigo contabilizar. Mas eu também posso armazenar valores do tipo boxed, que eles chamam de boxed, que são valores que são dinâmicos, portanto, apontam para um espaço da memória. Né? Que memória é essa? É a memória do próprio processo, certo? Onde vai estar armazenado o valor efetivo. Então, eu posso armazenar, posso ter valores boxed aqui e conseguir e ter esse armazenamento dentro do meu próprio processo. Então, se eu armazeno uma string, por exemplo, ele vai ficar num espaço de memória aqui dentro, que é chamado de heap. Esse espaço de memória chamado de heap fica armazenando essas informações mais dinâmicas, mais extensíveis. Só que esse usuário 2, que é a entidade 2, que é o processo, o seu segundo processo, ele não tem noção do que está acontecendo aqui dentro, porque não importa para ele. Então, se eu consigo definir informações dentro do mesmo processo, né, informações que para esse processo é útil, depois que ele morre, ele simplesmente, esse processo ele vai recuperando essas informações. Né? Outro detalhe importante é que, uma vez que eu escrevo as informações no processo, né, em qualquer lugar, porque as informações são imutáveis, ele nunca é modificado. Né? E aí fica a grande pergunta, se eu salvo essa informação numa memória, mesmo que seja interna do processo, essa memória ela é refletida ao próprio sistema operacional, ao próprio sistema onde está rodando a BIM, ok? Então, eu preciso limpar sim, em algum momento, para não ficar ocupando lixo. Já que o processo não existe mais, eu preciso limpar. Tá? E aí a gente consegue entender que, uma vez que há necessidade de rodar ou de limpar
as informações desse processo através ou da morte do processo ou de uma operação muito mais manual. Existe essa possibilidade, não é comum, mas existe. Então, você limpa, o processo morreu. Uma vez que o processo morre, por algum motivo, roda-se uma função de limpeza chamada Garbage Collector nesse processo, né? Esse cara aqui continua vivo e qualquer outro cara continua vivo sem ter nenhum tipo de impacto. Um dos grandes problemas ou problemáticas que houve nas outras máquinas virtuais existentes é que ele rodava o Garbage Collector em toda a aplicação e isso fazia com que a aplicação parasse enquanto tivesse ocorrendo aquela limpeza de memórias, de estado de memória inválido, de ponteiro que não aponta mais para lugar nenhum. Então, esse processo acabava, essa ação, para não confundir com processos ali, né? Essa ação acabava prejudicando o desempenho da aplicação. Então, na BIM, essa ação de limpeza acontece por processo. Então, se uma pessoa, olhando agora para o mundo atual, né? Se eu sou um usuário que se conecta a um site, esse site, por exemplo, abre um processo, né? E aí quando eu me desconecto desse site, quando eu saio do site, quando eu fecho a aba, esse processo ele morre e ele é limpado na memória do sistema, né? Na memória do servidor. Então você tem uma reutilização da memória ali. Voltando aqui para autonomia do isolamento dentro da BIM, né? Então, processo 1, processo 2, processo 3, imagine esses processos aqui sendo aquela representação que eu fiz de telefones, tá? Que a gente pode trazer para o mundo atual aqui como conexão num site, que a gente vai ver Live View no final. Na terceira parte dessa trilha, a gente vai ver que o Live View ele abre um processo por conexão lá. Quando a pessoa se conecta, ele é um processo ali vivo, uma representação daquela conexão. É como se fosse a mesma história da telefonia, tá? Então, se esse processo salva informações nessa RIP e uma hora ele morre, então roda-se um Garbage Collector, que é a limpeza, para limpar todas as informações que foram salvas aqui dentro. Porque se está salvo aqui dentro, está salva também na memória real da máquina, né? Da máquina efetiva, né? Que é o servidor que está rodando a BIM, que está rodando o sistema operacional, etc. Então, se ele morre, ele tem uma limpeza. E como é que esses processos se comunicam? Eu falei um pouco antes, através de passada de mensagens, ou seja, troca de mensagens. Tá? Então, eles sabem o que tem na RIP de cada um? Não. Mas eles conseguem se comunicar através de mensagens, né? Uma representação real do que acontece na vida, né? Então a comunicação ela é através de mensagens. Então aqui também dentro da BIM tudo acontece através de mensagens e portanto tudo é processo. Se eu rodo uma aplicação, eu rodo uma aplicação que é um processo. Se ela morre, eu tenho estratégias para poder iniciar novamente o processo que morreu. É por isso que tem aquela filosofia que foi comentada no vídeo anterior de let it crash, né? Deixe quebrar, porque a gente consegue se recuperar dessas falhas. Então a grande sacada de transformar em processo, de lidar com o processo, é que as coisas são isoladas. Então se uma coisa cai, eu consigo prever isso ou eu consigo recuperar esse estado. Como é que aconteceria numa aplicação que não lida dessa forma? O sistema operacional ia restartar essa aplicação. Imagine que uma aplicação, né, ela está rodando e como ela não gerencia internamente as coisas como o processo, não isola, então ela é um único processo que quem gerencia esse processo maior, esse processo na verdade que é o único, né, é o próprio sistema operacional. Isso faz com que você dependa do sistema operacional para se reiniciar. Então a BIM ela já faz esse processo, ela é como se fosse um sistema operacional ali que tem todos os seus controles e check-ins ali. E como sistema operacional, se eu tenho um computador que tem um core, certo? Tem um core esse computador. O que acontece? Se eu subo deixa eu voltar para esse cara aqui. Se eu subo um processo que só tem um core, certo? Um computador. Imagine um computador que tem um core. Se eu subo um processo, então esse processo, sei lá, abre um editor de texto. Então esse processo ele vai fazer o quê?
ele vai consumir aquele core enquanto eu estiver trabalhando nele. Mas se eu começo a fazer algo como uma multitarefa, eu vou rodar um player de música. Então agora eu tenho dois processos, né? Duas ações, dois programas abertos. Então em um core, como é que ele faz? Ele suspende o programa um pouco, um período de tempo que eu quase não percebo, e roda o outro programa, que é a música, e eu não consigo distinguir porque isso acontece de maneira muito rápida. Então a BIM ela tem mais ou menos a mesma ideia de destinar tempo para cada processo. Tá? Então isso aí é um core só para você entender que ele pausa um processo para rodar o outro. Tá? Mas se eu tenho muitos cores, essa percepção de travamento ela quase não acontece. Sabe por quê? Porque as coisas agora andam em paralelo. Então eu tenho duas ações acontecendo em paralelo e realmente eu não preciso pausar uma ação para acontecer a outra. Então dentro da BIM acontece mais ou menos a mesma coisa. Mas tem uma definição muito clara de como as coisas acontecem. Por exemplo, a BIM ela funciona com o chamado Preemptive Scheduling, ou agendamento preemptivo, como eu coloquei aqui, né? E aí, o que significa isso? Significa que cada processo, cada ação, né, vamos dizer assim, né, processo mesmo, ele vai ter uma quantidade X de execuções, não do processo, mas de funções, né? Aí chama-se de reduções, ou seja, cada execução ela se torna uma redução. Para ser mais claro, imagine uma função rodando em loop. Vou escrever aqui. Tem esse processo aqui do usuário 2, só para deixar mais claro. Vou jogar aqui para fora, tá bom? Então imagine que eu tenho uma seguinte função. DFA, vou chamar de loop. Certo? Vou chamar de 0 aqui. E vou chamar de N. Loop N-1. Pronto. O que acontece? Isso aqui está dentro de um processo, tá bom? Esse processo aqui ele só tem uma única função. E essa é uma função recursiva, ou seja, ela vai, né, executando a si mesma. Se eu executo ela dessa maneira, deixa eu colocar aqui a execução dela. Imagine que eu executo assim, ó, loop 5. O que vai acontecer? Ele não vai cair nessa cláusula aqui, pattern matching, expliquei um pouquinho de como funciona, né? É o inteiro, mas o valor não está batendo. Então vai cair nessa cláusula genérica e vai rodar o loop n-1, ou seja, se eu chamei de 5, vai ser 4 menos 1, né? E aí, esse 4 menos 1 é 0? Não é n, então vai rodar de novo 4 menos 1, que dá 3, 3 é 0, não é n, que é 3, né? É 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 2, 2 não é 0, e assim sucessivamente até chegar no 1 menos 1, que é 0 e cai aqui. Então, ele teve várias execuções até chegar no 0. Então, cada execução dessa é chamada de redução, né? Isso aqui é uma maneira mais abrangente, mas assim, quando a gente compila um código Elixir, ele vai compilar nas funções reais de máquina, da máquina BIM. Então a redução é contada a partir daquelas funções reais. Não são essas funções macro, mas de uma maneira simples, essa função aqui ela se torna uma função real porque ela é muito simples. Mas redução seria dessas funções compiladas, não dessa função mais macro aqui da linguagem sintaxe Elixir. Tá? Então, uma vez que acaba as quantidades de reduções que um processo consegue rodar, ele é pausado e outro processo começa a rodar, que é core, né? Mas uma vez que esse processo ele roda todas as 4.000 reduções, mas ainda tem mais coisa para fazer, ele pausa e outro processo tem a oportunidade de rodar. Então, cada um tem a oportunidade de rodar, ele tem um tempo delimitado. E isso se chama de Preemptive Scheduling ou agendamento preemptivo. Cada processo vai ter o seu tempo para rodar e isso é uma forma de garantir que
sim, todas as requisições vão ter sua resposta. O que pode acontecer é que se eu tenho muitas requisições, que são muitos processos abertos, né, eu vou demorar mais, mas todos vão ser respondidos. Né? Implicações, timeout. Então, se eu tenho muitas requisições, né, realmente milhares de requisições abertas, até chegar no tempo de alguma ser executada, né, se for muito demorada, por exemplo, né, uma requisição for demorada, que estourar as 4.000 reduções, esse tempo demorado vai dar timeout na aplicação e aí o cliente acaba tendo essa resposta de timeout. Então, essas são as implicações, mas assim, isso em um core. Quando eu tenho vários cores, ele faz várias filas de trabalho. Então, se eu tenho um core, eu tenho uma fila de trabalho que aí passa pelo processo A, depois o processo B, aí volta para o processo A de novo, o processo B, assim, até terminar todo o trabalho que tem que ser feito. Se eu tenho várias filas, isso é dividido entre várias filas, porque eu tenho vários cores, né? Então isso é dividido de maneira inteligente entre os cores. Então você não vai ter muito essas pausas, porque você vai ter 2 cores para trabalhar e para processar essas informações. A questão é, imagine que eu tenho uma fila no core A com 10 itens e eu tenho uma fila no core B com 10 itens também. Se esses 10 itens são mais fáceis ou mais rápidos de processar, acaba os itens e ele fica meio que ocioso. Então, estratégias que foram feitas para otimizar ainda mais, em entregar ainda mais e reduzir o timeout, né, dos processos, ou a lentidão de execução dos processos, foi feito 2 estratégias. Uma que é aproveitamento total, ou seja, se isso acontece, tem uma rotina interna dentro da BIM que ele redivide a carga para que todos os cores, todas as filas, tá, que é uma fila por core, né, todas as filas de trabalho, eles tenham a mesma carga ali ou cargas equivalentes. Mas também tem o fato de, se uma fila acabou com o seu trabalho e ele percebe que existem outros cores ou outras filas com trabalhos ainda por fazer, ele rouba ou ele pega esses processos para ele poder processar do lado dele, ou seja, ele pega itens para ele mesmo. Então tem 2 estratégias de otimização de fluxo. Quando você executar uma aplicação Elixir, por exemplo, você vai ver que ele sempre vai usar o máximo de processador que ele possa utilizar. Ele vai utilizar menos memória, mas ele vai utilizar o máximo de processador, porque ele realmente tenta fazer com que toda a carga seja entregue o mais rápido possível. Tá? Isso é muito importante, isso dá uma segurança de que todas as nossas requisições vão ser atendidas, com ressalva de, se eu tenho uma máquina muito pequena, pode ser que aumente o tempo de resposta e de timeout nas operações. Vou aumentar aqui. E aí a gente encontra dentro disso, e eu falei também um pouco sobre isso, que é a filosofia Legend Crash. Então, se eu tenho um processo e o processo morre, esse processo pode ser restaurado, né? Não o processo com o seu estado, mas ele pode iniciar um novo processo. Então, imagine que eu tenho uma conexão de site aqui e outra conexão aqui. Se por algum problema, alguma execução errada, alguma divisão por zero, alguma coisa acontece, esse processo morre, ele é restaurado e a pessoa consegue se conectar novamente, porque ele consegue se restaurar. Quem restaura esse processo é um outro processo, que basicamente a responsabilidade dele é essa, ou seja, ele é muito simples, né? Ele é um processo simples que ele fica aqui definido pelo desenvolvedor, né? Mas é um processo simples que ele fica responsável por observar o que está acontecendo, se os processos estão morrendo, o que está acontecendo com ele. Então são chamados supervisores. Então quando um processo, chamado também de worker, que a gente vai ver sintaticamente como que isso se dá, etc. Quando ele morre e eu tenho um outro processo que é um supervisor, né, ele consegue observar que esse cara morreu e ele consegue restaurar ele. Então a BIM provê funções para isso, né? Ele linka um processo ao outro, né? Então quando esse processo tem alguma ação que foi linkada com esse cara e ele morre, então ele consegue perceber que teve um grito de morte ali, consegue restaurar o processo. Tá? E restaurar o processo significa que eu vou manter um estado limpo. Né? Lembra que o Garbage Collector ele roda para o processo, então ele limpa tudo. E aí quando eu inicio tudo de novo, eu inicio do zero. Então
Então, possivelmente, as coisas que aconteceram com aquele processo não vão voltar a acontecer. Então, por isso que foi desenvolvida essa filosofia de let it crash, ou seja, se existem coisas que não foram previstas, né, tudo bem, você pode prever tudo que faz sentido para o usuário, porque se imagine que se eu estou conectado a um site e o processo morre, eu acabo recebendo um erro 500. E se for algo que eu conseguiria prever, tipo, foi enviado um ID inválido ou uma informação inválida que eu poderia ter feito um checking ali, um case, um pattern matching, alguma coisa assim. Né? Eu conseguiria prever de eu ver uma mensagem mais decente para o usuário. Né? Imagine um formulário que o cara enviou a informação errada, né? Que não faz parte do fluxo do formulário. Então eu poderia devolver uma informação de o formulário está errado no campo X. Né? Mas se você não consegue prever alguma coisa, tudo bem. O processo vai morrer e o supervisor vai iniciar ele. Então, por isso que existe por isso que é uma filosofia e não uma funcionalidade, tá? É mais tipo assim, se eu sei que ele vai morrer e eu posso restaurar, então tudo bem. O meu supervisor vai restaurar. Se o meu supervisor morrer, aí vai ter um supervisor master que vai restaurar. Se até o supervisor master morrer, todos os supervisores morrerem, que vai acontecer? Aí a minha aplicação morre. Então você tem uma esteira de segurança, né? Mas no fim das contas, tudo bem, tudo volta para o sistema operacional, mas você tem uma esteira bem definida de que você pode trabalhar com mais segurança, né? Outras tecnologias você não vai encontrar isso, né? Se a aplicação quebrar, o sistema operacional já tem que reiniciar de maneira ativa. Aqui não, você tem ainda etapas até chegar no sistema operacional. Então, se for muito bem planejado, nunca vai chegar a nível de sistema operacional e você sempre vai conseguir restaurar as ações, os processos que precisavam sobreviver ali. E aí uma das coisas muito interessantes do Elixir, especificamente do Elixir aqui, que são recursos que foram trazidos no Elixir, é o EX, que é o repo dele. Né? A gente consegue entrar dentro de uma aplicação e consegue simplesmente fazer tudo, observar tudo o que está acontecendo naquela aplicação, né? De uma maneira muito mais ativa. Então isso é muito poderoso. É poderoso para debug e poderoso para inspeção em produção com ressalvas, tá? Então você tem que ter muita atenção, obviamente, né? Mas é como se você estivesse entrando no coração da sua aplicação e entendendo e conversando com ela através das funções, entendendo o que está acontecendo. E só para demonstrar, deixa eu dar um, deixa eu entrar entre EX, quando eu rodo o comando EX, ele abre para mim o shell, né, que é o repo interativo. Então, isso aqui, basicamente eu estou conectado à BIM da minha máquina, que tem várias coisas acontecendo. Então, por exemplo, para eu observar de uma maneira muito mais efetiva, né, essa BIM e mostrar para vocês, o Erlang, né, ele criou uma função ou um módulo, uma biblioteca que simplesmente ele inspeciona tudo, né? Ele visualiza tudo, que é o chamado de Observer. E aqui a gente, deixa eu aumentar essa fonte aqui. E aqui a gente consegue startar ou iniciar esse Observer dessa maneira. Eu estou usando dois pontos aqui, a gente vai ver na sintaxe, porque é uma função nativa, um módulo nativo do Erlang, tá? Então é dois pontos. O Observer Start ele vai iniciar para mim aqui uma interface gráfica que mostre exatamente tudo que essa BIM ela tem, né? Total de memória, né? As estatísticas, a quantidade de CPUs, então todas as informações da BIM, que é como se fosse um computador, como se fosse um sistema operacional, como se fosse o gerenciador de tarefas do Windows, né? Que você vem ver tudo o que está acontecendo na sua máquina. E aí você tem as applications, que são as nossas aplicações rodando dentro. Nesse caso aqui são aplicações nativas da próprio Elixir, tá? Você tem você pode observar por processos, né? Deixa eu entrar aqui no processo. E esse processo aberto, eu consigo ver exatamente o que eu tenho na minha memória RIP, ó, as informações de memória desse processo específico, que é aquilo que eu estava demonstrando um pouco antes. Então, assim, eu tenho todo um ambiente,
né, criado pelos desenvolvedores do Erlang, né, que é essa biblioteca do Observer, que eu consigo ver exatamente como as coisas estão acontecendo, as mensagens que esse processo recebeu, né, as informações de dicionário, tudo o estado, né, que eu tenho nesse processo, então todas as informações eu consigo obter pelo Observer. Então isso aqui é muito poderoso. E deixa eu fechar aqui para não travar de novo. Vou dar um kill aqui. Deixa eu voltar agora para a aplicação. Depois de um probleminha com áudio que eu tive durante a edição do vídeo, né, resolvi gravar novamente essa parte, né? Então, falando aqui de Hotcode Reloading, uma das features que tem dentro do Erlang ou da Beam, né, que é eu consigo atualizar um módulo, né, uma funcionalidade, né, sem necessariamente ter que derrubar a máquina para isso. Então, eu consigo ter subir uma nova versão sem necessariamente eu ter que parar tudo, né? Hoje a gente tem essa funcionalidade no mundo real de desenvolvimento, né? É bem presente ali com Kubernetes, né? Com o próprio AWS você tem isso, mas quando a gente fala de Hotcode Reloading, a gente está falando dentro de uma aplicação, ou seja, não são duas aplicações, né, que estão subindo, tipo, fiz uma imagem de uma aplicação versão 1 e aí eu fiz a imagem da aplicação versão 2, o meu sistema está rodando com a versão 1, daí eu subo uma versão 2, ela em algum momento tem as duas ao mesmo tempo e depois, num segundo momento, a aplicação versão 1 cai. Então esse é o comportamento que a gente vê em Kubernetes, em Fargate, em qualquer outra estratégia de deployment, mas também a gente tem dentro do Elixir, dentro da Beam, dentro de códigos Erlang, por exemplo, qualquer linguagem que compile para Beam, você vai ter essa feature de, se eu subo um módulo, não é uma aplicação como um todo, mas é apenas um módulo, eu consigo fazer com que ele se comporte dessa forma que foi descrita há pouco. Né? Eu teria uma versão 1 do módulo e uma versão 2 do módulo. Quando eu subo uma nova versão, o fluxo de chamadas àquele módulo ele vai se mudando, ele vai se apontando para a nova versão, enquanto que as chamadas que já tinham sido feitas para a versão anterior ficam sendo encerradas ali. Então você tem essa estratégia de subidas. E aqui eu trago um exemplo, né? Eu já trouxe feito, mas é um exemplo que eu simplifiquei bastante e vai estar ali no Git, tá? No GitHub, que é simplesmente um serviço, um servidor que expõe uma porta 3001 e ele aceita conexões, né? Ou seja, é como se fosse uma página de web que vai devolver uma mensagem, né? Olá mundo, tá? Então, eu inicio essa aplicação, essa aplicação ela vai rodar em background aqui, né? O loop de recebimentos vai rodar em background e eu consigo mudar o meu código e depois subir uma atualização sem necessariamente ele cair. Então deixa eu rodar essa aplicação primeiro simples. Então como a gente falou do módulo EX, né, que é uma funcionalidade do Elixir que dá a gente um shell muito poderoso, né? Então eu vou rodar da seguinte forma, só aumentar um pouco a letra, até para ficar mais fácil. Deixa eu dar pronto. Aumentar a letra. Deixa eu fechar isso aqui. EX, e aí eu quero rodar a minha aplicação que eu fiz, né, dentro do EX. Essa aplicação está no exemplo do Git, vai ficar lá, tá? Eu rodo o ES-SMix, que eu rodo todos os meus módulos desenvolvidos dentro do EX, daí eu consigo acessar ele de uma maneira simples. Por exemplo, server start. Daí eu estou chamando esse meu módulo e chamando essa função que vai inicializar o meu servidor. E aí ele inicializou o servidor e rodou o meu loop de aceitações de conexão em um outro processo que eu fiz, né, através do spawn. Sintaxe a gente vai ver um pouco melhor depois, mas só para dar esse entendimento inicial. Então esse aqui está rodando essa funcionalidade aqui, tá? Deixa eu abrir aqui meu navegador aqui anônimo e aí pronto, eu tenho a minha resposta Olá Mundo. Claro que não está o TF8, né? Tá com a conversão toda horrível, mas se eu alterar esse módulo, quando eu fizer o reload, né, ele vai atualizar o módulo, sem necessariamente derrubar minha aplicação. Eu vou colocar aqui em inglês, hello world, e aí eu salvo, e aí eu simplesmente aqui
No Elixir eu tenho, no Mix, né, quando eu estou com o projeto Mix, eu tenho essa funcionalidade para chamar aqui dentro, que simplifica um pouco, mas essa funcionalidade de reload é da própria Beam, tá? O recompile, ele simplesmente viu os módulos que foram modificados e subiu os módulos novos. Se eu rodar aqui agora, ele já vai ter alterado. Então imagine que eu tenha milhares de conexões com isso, então em algum momento eles vão pegar a versão atualizada. Então essa é a ideia do Hot Reload, tá? Deixa eu voltar aqui, parece que a apresentação caiu, pronto. Essa é a ideia do Hot Reload, de eu conseguir subir esse novo módulo sem necessariamente derrubar a aplicação, tá? E aí o laboratório prático foi esse exemplo que eu acabei demonstrando antes do slide. Então é isso, a ideia era demonstrar muito mais essa funcionalidade e que nesse vídeo você tenha entendido um pouco mais de como a BIM opera. Sei que tem termos complexos, né, tem conceitos complexos, mas à medida que você vai entendendo a sintaxe, você vai conseguindo localizar na sua mente o que você viu aqui e identificar isso de uma maneira mais fácil, né? O repositório do Git vai ficar atualizado, né? E eu vou colocar mais informações nos comentários, aliás, na descrição do vídeo. No próximo vídeo a gente vai começar a botar um pouco mais a mão na massa, instalando ali do zero Elixir, Erlang, porque é obrigatório, né, para a gente poder testar algumas coisas e começar a aprender um pouco mais de sintaxe também. Tá? Esse vai ser o próximo vídeo. Se você tiver gostado desse vídeo, clique no like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe e nos vemos aí no próximo vídeo.